comunhão, esse tempo de reunião. Sejam bem-vindos a esta live e aproveitem esse momento que foi especialmente preparado, pensado para nós mantermos essa comunhão entre nós e essa comunhão com Deus também. Eu sou o reverendo Anderson Pereira Gomes, pastor auxiliar na IPI Água Verde em Curitiba, e serei o moderador desta noite. Muito bem, amados irmãos e irmãs, no dia 31 de outubro nós celebramos os 503 anos da Reforma Protestante, e com esta live nós abrimos essa semana de celebração, que é uma proposta do MNO, Movimento Nacional de Oração da IPIB, cuja proposta principal é a reflexão sobre a importância da oração na caminhada da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, de hoje até sexta-feira, nós vamos refletir sobre esse tema da oração com vários pastores aí da IPIB. Hoje, o reverendo Rodolfo Montosa, pastor titular da primeira IPI de Londrina, aqui no Paraná, ele vai abordar o tema Oração nas Institutas de Calvino. Então, nós vamos refletir sobre esse tema hoje. Amanhã nós refletiremos sobre o tema Oração na Vida Piedosa. Olha só que tema interessante, não é mesmo? Na quinta-feira nós vamos refletir e ouvir os pastores de Dourados, falando sobre a experiência das torres de oração implantada lá na IPI de Dourados e sobre a importância da oração na igreja. E na sexta-feira, o reverendo Silas de Oliveira vai falar sobre a oração na doutrina do Espírito Santo. E no sábado, para fechar então a semana, nós teremos um culto com a diretoria da IPIB, onde teremos uma ministração da palavra, louvor, corais, e nós também teremos a ministração da Santa Ceia do Senhor. Portanto, nós teremos uma semana bem movimentada e uma semana marcada por eventos cujo tema é oração e cuja proposta, né, é a reforma, celebrar a reforma protestante, da qual somos frutos. E também despertar a igreja para a oração. Não deixem de participar, abram espaço na agenda, convidem os amigos, desafiem os irmãos da igreja que você sabe que não está participando, a participar também. Muito bem, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o MNO, para que quem ainda não conhece possa conhecer um pouco sobre o Movimento Nacional de Oração da IPIB. Esse movimento ele nasceu na última reunião da AG, em julho de 2019, e Deus levantou um líder para esse movimento, que é o nosso irmão Edgar Menezes, da primeira IPI de Londrina, e ele tem coordenado esse trabalho que está ganhando corpo a cada dia. Esse trabalho que está desenvolvendo a disciplina de oração no seio da IPIB. E esse movimento já tem dado frutos, né? Aconteceram já vigílias nacionais, talvez você tenha participado, foi implantado ainda no início da pandemia, né, naquele momento difícil ali que nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando, foi implantada a oração do meio-dia, que ainda persiste esse desafio, não é mesmo? Tem sido também formado grupos regionais de oração, foi realizada a semana de oração e jejum, ali por ocasião do 31 de julho, aniversário da IPIB, dos 117 anos da IPIB, não é mesmo? Diversas lives presbiteriais têm acontecido, grupo de oração nacional, e por último agora o MNO está implantando as torres de oração, né? O objetivo das torres de oração é que cada semana cada dia da semana, aliás, tem uma torre de oração funcionando 24 horas por dia. Nós já temos torres de domingo a quinta, né? E nessa quinta-feira agora, que nós vamos falar exatamente das torres de oração, nós fecharemos pela primeira vez 120 horas de oração ininterruptas na IPIB. Então, essas torres, elas são compostas por membros da IPIB espalhados aí pelo Brasil, e elas estão funcionando dessa forma. Converse com o seu pastor, saiba mais sobre o MNO, o Movimento Nacional de Oração, e nós queremos até o fim do ano, deste ano de 2020, completar aí as 7 torres de oração em funcionamento aí, 24 horas por dia aí na IPIB. Então converse aí com o seu pastor, saiba mais, cada presbitério tem o seu representante no MNO. Sem mais delongas, então, amados irmãos, nós vamos à ministração desta noite com o reverendo Rodolfo Montosa, ele vai se apresentar melhor depois, mas antes eu quero só dizer para você que você pode participar deste momento, deixando perguntas aí no chat.
né? Você pode fazer perguntas sobre o tema que vai ser ministrado e no final teremos um tempo ali para responder as perguntas que houverem, né? E se houverem muitas, nós vamos tentar responder aí pelo menos uma parte das perguntas, tá bom? Eu quero fazer uma oração com o reverendo Montosa e desde já dar as boas-vindas a ele. Seja bem-vindo, reverendo. Deus abençoe a sua vida. Deus te use nessa noite aí no poder do Espírito Santo. Vamos orar, queridos irmãos? Pai, muito obrigado por esse tempo especialmente preparado pelo Senhor para nós, para a nossa denominação, para a nossa igreja. Que juntos possamos, Pai, termos comunhão, possamos aprender, possamos crescer nesse tema que é tão importante, que é o tema da oração. Também estamos felizes por celebrar mais um ano da Reforma Protestante e nós somos frutos dela. Entregamos esta noite nas tuas mãos, entregamos o reverendo Montosa nas tuas mãos e pedimos que o Espírito Santo faça a obra que tiver que fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá, querido reverendo Anderson, obrigado aí pela sua introdução, né, dando esse panorama geral do Movimento Nacional de Oração, que de fato nos inspira e nos desafia, né, como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e tem sido muito bom ver o envolvimento do nosso querido Edgar, né, movimentando como ele tem feito com muito afinco, e todo um grupo que tem se envolvido. Obrigado também ao reverendo Gil, que está aí nos bastidores, né, coordenando essa live, é muito querido, muito competente, né, ele já aprendemos várias coisas aqui, só de nos preparar aqui. Louvado seja Deus, que levanta mesmo pessoas com o coração e com mãos hábeis, né? É uma alegria e um privilégio estarmos iniciando essa sequência de estudos, de lives, de reflexões a respeito do tema oração no contexto da Semana da Reforma, 503 anos que estão sendo muito bem comemorados, né? Quando a gente reflete na palavra, naquilo que o Senhor deixou para nós como herança, né? Então, a oração, ela é esse portal maravilhoso que nos conecta ao coração do Pai, na mediação do Filho e inspirados pelo Espírito Santo. E nós temos um grande desafio hoje, que é estudar um pouquinho na perspectiva de Calvino, naquilo que ele escreveu, especialmente na sua obra As Institutas, né? Calvino foi um mestre e um profícuo escritor, né? Ele deixou um legado muito extenso da sua obra. Sua obra literária, ela foi assim densa, ela foi abrangente, ela foi muito sólida e realmente foi um embasamento muito forte, né? Não tem melhor maneira de comemorarmos a Semana da Reforma do que se não nos debruçarmos um pouquinho nos escritos desse irmão que foi tão inspirado, tão usado por Deus, não somente lá naqueles dias de muita confusão, de muita tensão, dias de muita dominação, né, muito desvio da palavra, mas também até os dias de hoje, quando a gente pode nos voltar para aquilo que é a centralidade de Cristo Jesus, através da sua palavra. Ele escreveu muitos comentários, né, os comentários de livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu até tenho ali, no fundo, eu separei alguns comentários, né, particularmente diversos, o de azul é do Novo Testamento, deve dar para dar uma olhadinha ali, né, no meu canto, e em cima, só os comentários de Salmos. Eu gosto muito, volta e meia eu recorro aos comentários de Salmos, porque na própria visão de Calvino, o livro de Salmos foi um mestre em oração, né? Eu até separei um trechinho para ler aqui, porque eu acho que é legal a gente não só falar a respeito, mas aproximar um pouquinho cada um que está acompanhando aqui do próprio texto, né, de Calvino. E aqui no trechinho que eu separei, e que ele faz uma referência à oração, ele diz assim a respeito de Salmos e a respeito da oração. Tenho por costume denominar esse livro, e creio não de forma incorreta, como uma anatomia de todas as partes da alma. Então ele está chamando o livro de Salmos uma anatomia de todas as partes da alma. Pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado
que não esteja aí representada como num espelho. Então ele está dizendo que o livro de Salmos é uma grande expressão do nosso universo interior. E aí ele continua um pouquinho à frente e fala assim: como invocar a Deus é um dos principais meios de garantir nossa segurança, e como a melhor e mais inerrante regra para guiar-nos nesse exercício não pode ser encontrada em outra parte senão nos Salmos, segue-se que em proporção à proficiência que uma pessoa haja alcançado em compreendê-los, terá também alcançado o conhecimento da mais importante parte da doutrina celestial. Aí ele diz o seguinte: a genuína e fervorosa oração provém, antes de tudo, de um real senso de nossa necessidade e, em seguida, da fé nas promessas de Deus. Tudo quanto nos serve de encorajamento ao nos pormos a buscar a Deus em oração nos é ensinado neste livro. Eu vou só dar uma ênfase. Ele atribui ao livro de Salmos como um mestre para a vida de oração. Então, tudo quanto nos serve de encorajamento, ao nos pormos a buscar a Deus em oração, nos é ensinado nesse livro. Então, está aqui, olha que coleção maravilhosa e quanta coisa para ler. 4 livros, comentários, né, de Calvino sobre Salmos. Ele comenta todos os Salmos de uma maneira muito profunda. A sua obra, além dos comentários, né, livro de Salmos, praticamente todos os livros do Novo Testamento, menos 2º, 3º João, Apocalipse, ele também tem muitos sermões, né? Existem obras que compilam cerca de 872 sermões de Calvino. Ele era conhecido como expositor da palavra sistemático. E ele ia fazendo isso de uma maneira sequencial nos livros da Bíblia, e essas obras foram taquigrafadas por voluntários e formam um corpo assim, muito interessante também de ensino. Ele tinha muitos folhetos, muitos tratados, tinha suas cartas para pessoas das mais diversas, né, para outros colegas reformadores, para autoridades, para pessoas que estavam sendo perseguidas, igrejas perseguidas, né, pessoas que estavam encarceradas, pastores, enfim, uma infinidade de cartas. E assim, ele foi deixando esse legado. E a obra mais conhecida dele, justamente, é As Institutas, que eu até separei aqui. Estou mostrando aqui essa edição que eu tenho, é uma edição da editora Cultura Cristã, em 4 volumes. E aí, As Institutas de João Calvino, que vamos basear um pouquinho a nossa conversa de hoje. As Institutas de Calvino, elas foram escritas primeiro no texto latino, né, foram 8 edições no texto latino, e depois foram traduzidas para o francês, né? 5 traduções feitas para o francês, né? No início tinha só 6 capítulos, quando ele começou. Ele foi formando essa obra aproximadamente de 1536 a 1559. Então foi um tempo muito longo que ele fez esse trabalho. E quando ele chega no seu volume 3, né, no capítulo 9, ele trata especificamente sobre a oração, e é conhecido como o maior capítulo da sua obra As Institutas. Então, onde ele dedica uma atenção um pouquinho maior a respeito da vida de oração, a respeito da importância da oração. E quando ele está introduzindo, então, o seu ensino a respeito da oração na sua obra, As Institutas, ele começa com algumas afirmações do tipo: todo o bem que nos é necessário e que em nós mesmos não existe, está em Deus e em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele percebe a suficiência de Jesus, a suficiência de Deus para a completude da nossa vida. E aí é que vem uma coisa bem
legal, porque ele vai afirmar um pouquinho na sequência, uma primeira frase que eu vou estar lendo aqui para vocês. Dado que todo o bem que nos é necessário está em Deus e em seu Filho, importa entender que é pela oração que penetramos as riquezas que temos em Deus, buscamos e encontramos os tesouros do Evangelho. Então, ora, se tudo que eu e você precisamos está em Deus, como é que a gente acessa isso? Como é que a gente invade esse repertório da provisão de Deus sobre as nossas vidas? Calvino começa dizendo que a oração é o canal que nós fazemos isso. E também ele reafirma isso quando ele diz lá no seu comentário de Salmos, e aqui está numa nota de rodapé muito legal, ele diz a mesma coisa com outras palavras. Com a oração, encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. Aqui já começa a me provocar um pouquinho. A provocação é a seguinte. A minha provocação é que, poxa vida, eu começo a refletir então que eu estou tendo pouco de Deus porque eu tenho orado pouco. Deixa eu desativar aqui meu WhatsApp, que ele está atrapalhando um pouquinho. Eu tenho pouco de Deus porque eu busco pouco. E quanto mais eu estiver buscando ao Senhor através do caminho da oração, mais eu estarei então abrindo aquilo que o Senhor já tem reservado para nós, como que se fosse um grande depósito. E aqui eu me refiro às bênçãos espirituais conquistadas por Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, por exemplo, a bênção de um conselho, a bênção de sabedoria, a bênção de uma palavra oportuna, a bênção de saúde emocional, a bênção de um consolo, a bênção da paz, a bênção da alegria, e a gente poderia enumerar tantas coisas que fazem parte do coração de Deus para nós, e que nessa compreensão do que Calvino já está introduzindo, ele está nos inspirando a falar o seguinte: olha, existem tesouros que são trazidos à nossa realidade, à existência, que já foram dados por Deus, mas que a chave para que isso aconteça, ela já foi dada por Deus também e se chama oração. Dessa maneira, ele começa a apresentar na sua obra alguns motivos para a gente orar. Eu diria que até o motivo já está claro aí. Se a gente quer acessar tesouros do coração de Deus, o caminho já está dado, é a oração. E ele diz que existem alguns motivos principais. Eu aponto aqui para vocês 5 motivos que Calvino ele disse para orar. E eu vou dizer de uma maneira assim sumária. O primeiro motivo é o fervor. Eu vou chamar de fervor. Vou usar uma palavra para cada motivo para nos ajudar a fixar um pouquinho mais esse ensino. O que acontece? Quanto mais a gente ora, mais o nosso coração fica inflamado, mais o nosso coração fica ardente de buscar a Deus. Então, isso em si é o motivo. Quando eu não oro, eu me esfrio. Quando eu oro, eu me aqueço. Quando eu não oro, eu me afasto. Quando eu oro, eu tenho mais sede, mais fome, mais vontade de estar na presença de Deus. Há uma química tremenda que acontece na vida de oração, e isso é um motivo para eu estar na presença de Deus. E eu digo o seguinte, não é para falar sobre oração, às vezes a gente é bom para falar sobre um tema, mas é para orar. A vida de oração, você se achegando na presença do Pai, abrindo o coração, estando, isso é o que gera o fluxo da vida, o fluxo dessa seiva, que deixa o nosso coração fervoroso e desejoso da presença do Pai. O segundo motivo que ele dá, eu estou usando a palavra transparência. Transparência. Porque se
eu enxergo que eu tenho mais vontade de buscar Deus à medida que eu chego na presença do Senhor, diante da sua santidade, diante da sua pureza, diante da sua beleza, eu tenho que me apresentar como eu estou. Então, a confissão, a sinceridade, ela faz parte desse motivo. Não tem como eu me apresentar diante do Senhor sem me confessar. Todos nós precisamos de um foro adequado para a confissão. Confissão, sim, de pecados, mas não somente de pecados. Confissão de situações que nos deixam angustiadas, de abrir o nosso coração daquilo que realmente está acontecendo. Então, esse é um segundo motivo. É um ambiente onde você pode ser quem é e buscar ao Senhor com toda a abertura, onde nós desenrolamos e abrimos todo o nosso coração perante Ele. Um terceiro motivo que Calvino nos dá para orar, eu estou chamando aqui de habilitação. A oração é o caminho através do qual nós nos habilitamos para receber suas bênçãos com ações de graças. Então, a oração é esse caminho que torna legítima a dádiva, o dom perfeito que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. E quando a gente faz isso através da oração, com esse coração bastante esperançoso, ele vem junto com um coração cheio de gratidão, de ações de graças. Um quarto motivo que Calvino nos dá é a adoração. Por quê? O motivo para adorarmos é para que sejamos incitados a meditar ardorosamente na sua bondade, na sua benignidade, no seu amor, na sua beleza, na sua criação, na sua criatividade e aquilo tudo que compõe um conjunto inesgotável de atributos que o Senhor tem. E à medida que a gente chega assim a Deus em oração, a gente começa a ficar extasiados, boquiabertos, com a força, com a extensão do poder, do conhecimento, da sabedoria do Pai. Então a oração, ela faz com que a gente entre mesmo numa dimensão mais profunda, mais perceptiva, mais sensível da vida de adoração. E o último motivo que ele dá, desses 5 que ele está apresentando, eu estou chamando de providência. É a fim de que a sua providência seja confirmada e aprovada no nosso coração. A providência como uma expressão geral. A providência como o recurso dos céus, o recurso do coração de Deus reservado para nós. São motivos tremendos para orarmos, né? Então, lembrando, o fervor porque nos aquecemos, a transparência porque nos apresentamos como estamos, como somos e aí confessamos, a habilitação que cria esse canal legítimo para termos acesso àquilo que o Pai tem para nos dar, a adoração porque ficamos extasiados na presença dele e a providência, aquilo que ele já tem no nosso coração e que de uma maneira especial a gente recebe reconhecendo que vem do Pai, que vem do Senhor. Essas são algumas razões que ele vai apresentando. E a sua obra, ele segue e ele vai, então, não somente dar motivos para orarmos, mas ele dá algumas diretrizes para nós orarmos. Ele fala que a oração, ela precisa ter uma consciência da nossa parte. Então, a primeira diretriz, eu estou chamando de pertinência, a primeira lei, né, que ele tenta trazer é que a mente, o nosso ânimo, eles têm que ser apropriados, adequados, convenientes. Quem busca Deus tem que ter uma consciência diante de quem está e aí se apresentar com uma disposição mental, com uma disposição de coração que sejam aceitáveis, que sejam apropriadas, que sejam adequadas, né?
Pensa aqui comigo se você fosse ter uma audiência com alguém muito importante. Eu até vou evitar dar algum exemplo para não causar, porque infelizmente muitas das pessoas importantes, das autoridades, a gente tem sido assim, tem tido um testemunho duvidoso, né? Mas que você esteja diante de uma pessoa muito importante, você ia se apresentar de uma maneira adequada, né? Você ia se preparar, você ia se barbear. Hoje, né, quando eu me preparei aqui para estar diante de vocês, eu fiz a barba, tudo bonitinho. Então, se a gente é assim diante das pessoas, quanto mais diante do Pai, né? E não estou falando de uma aparência externa, mas eu estou falando, como Calvino disse, de uma mente, de uma disposição, de coração adequados. Uma segunda regra, uma segunda lei, uma segunda diretriz que ele dá, eu vou chamar de humildade. Que nós temos que nos desfazer de todo tipo de cogitação sobre a nossa glória, sobre méritos que a gente acha que tem diante de Deus, né? E essa humildade, ela tem a ver com uma compreensão da graça, uma compreensão do favor, uma compreensão da deliberada vontade. Nós não devemos, na orientação de Calvino, nos achegarmos ao Pai como crianças mimadas, exigindo. Não. Nós temos que chegar com o nosso coração quieto, humilde, contrito, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo quem nós somos. Essa atitude é uma atitude extremamente desejável na nossa vida de oração. Ele apresenta uma terceira diretriz, e essa terceira diretriz, ela mexeu bastante comigo quando eu estava estudando aqui. Eu vou chamar de sinceridade. Ele diz o seguinte: nós devemos chegar na presença de Deus sem hipocrisia. As nossas orações, elas têm que ser verdadeiras, têm que ser francas. A gente não pode fazer uma oração ao Pai para transparecer algo que não está aqui dentro do nosso coração. E aqui, mais para frente, ele vai falar um pouquinho, só vou adiantar, é que chega um aspecto da oração pública e da oração privada, no privativo, né? A oração pública que Jesus condena muito, né, que Jesus repreende, né, aqueles que vão nas praças, ou eu diria nos púlpitos, nos microfones, fazem orações lindas, mas nem sempre elas são verdadeiras e sinceras. Aquilo que a gente pede tem que ser aquilo que realmente está no coração. Então, se nós desejamos santidade, não pode ser um pedido da boca para fora, mas tem que ser um pedido que venha das nossas entranhas com o coração quebrantado, porque o Senhor, Ele ouve não só a palavra, né? Ele ouve o que está por trás do nosso coração. Antes, inclusive, de qualquer palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que se passa no nosso coração. Então, não faz nenhum sentido a gente querer enganar Deus, né? Estaríamos enganando a nós mesmos. E uma outra diretriz que ele coloca aqui é muito importante, que é: nós vamos nos achegar a Deus, nós temos que ter plenitude de confiança, de fé. Quando nós oramos, nós temos que ser movidos pela segura e certa esperança de que nós vamos obter aquilo que estamos suplicando. Olha que coisa interessante. Aqui também mexeu um pouco comigo, porque às vezes, eu confesso, eu me aproximo de Deus e talvez eu não esteja acreditando tanto naquilo que eu estou pedindo. E ele fala que não, nós devemos reconhecer, sim, que nós somos pobres, somos indignos, mas sempre termos total esperança no Senhor, né? O senso de fé, o senso de confiança não pode ser quebrado em momento algum. E o que agrada ao coração de Deus é exatamente a fé. E é muito legal, porque quando ele entra um pouquinho nesse assunto, ele fala uma coisa que
eu penso que vai provocar um pouquinho você aí também. Olha lá, eu vou replicar uma fala dele. Ó. Estejamos certos que não seremos menos atendidos que os apóstolos. Deus não mede o valor da oração com base na dignidade da pessoa, mas somente em razão da fé. Presta atenção no que ele afirma. Gente, a sua oração, ela é ouvida pelo Pai com o mesmo carinho que ele ouviu a oração de um apóstolo Pedro, de um apóstolo Paulo, de um apóstolo João, das mulheres da Bíblia, de mulheres assim santas que o conheceram pessoalmente, que tiveram um relacionamento com Jesus, foram profundamente impactados na sua geração, então faziam uma oração extremamente certeira, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E ele está falando aqui, olha, coloca uma coisa na sua cabeça, a nossa oração, ela é ouvida por Deus da mesma maneira como ele ouviu os seus grandes servos ao longo da história. O que faz com que a sua oração chegue diante de Deus não é a carteirinha que você tem, né? As divisas que você tem no ombro, não, mas é a fé, é a confiança. O que nos faz dignos, segundo a palavra aqui de Calvino, na oração, é a nossa fé. A nossa fé é o fator, talvez, primordial para a nossa oração ser aceita. A gente sabe que naqueles dias Calvino enfrentava muita confusão, né? E Deus o levantou para, de certa forma, trazer luz no meio daquela era de trevas. E, dentre tantas confusões, havia uma dúvida a quem deveria ser dirigida a oração. Eu diria que a dúvida ainda a gente pode notar nos nossos dias. Mas lá, no século XVI, no século XV, no século XVI, no século XVII, havia uma dúvida em relação a quem era o mediador da oração, a quem eu deveria dirigir a oração, quem era o intercessor da oração, e esse fator ainda não está tão bem claro para muita gente nos nossos dias, não é verdade? Mas ele coloca de uma maneira muito legal o posicionamento de Jesus na oração. Então, ele coloca Jesus, primeiro, como o mediador, e segundo, como o intercessor. Jesus é o único mediador que nos liga ao Pai. É o único. Então, naquela era, assim como hoje ainda tem muito resquício dessa tentativa de eleger outros mediadores ou mediadoras, Calvino traz luz muito clara quando ele vai abordando. Não, qualquer coisa ou qualquer pessoa que se posicione é anátema. Ninguém tem como Jesus o sangue puro, ninguém tem a posição de imaculado e que se faz totalmente aceitável na presença do Pai para a posição de mediador. O mediador é alguém que é 100% aceito pelo Pai, e isso só Jesus tem. Mas, às vezes, o que se confundia naqueles dias, e também um pouco nos dias de hoje, era o papel do intercessor. E aqui, na obra que ele faz, ele posiciona Jesus como também o intercessor. Então, quando nós buscamos ao Pai, nós temos que ter essa consciência que Jesus está orando por nós. Nós estamos na agenda de oração de Jesus. Né? Se a gente pudesse falar que Jesus tem um caderninho de intercessão, o seu nome está lá. Né? Ele é o nosso intercessor. Então, quando nós intercedemos uns pelos outros, nós estamos exercitando esse ministério debaixo do ministério de Jesus como intercessor. E ele explica isso gastando algumas páginas e trazendo bastante luz, né? Que Jesus nós podemos sim interceder uns pelos outros e devemos fazê-lo.
mediados pela intercessão de Jesus, inspirados pela intercessão de Jesus, guiados pela intercessão de Jesus. A nossa intercessão não deve ser da nossa cabeça, mas nós devemos pedir, sim, a iluminação do Espírito Santo sobre como orar, dado que nós não sabemos como orar, sobre como interceder mesmo uns pelos outros. Nós estamos aí com as torres de oração, nós estamos com esse movimento belíssimo que está acontecendo de oração, e nós devemos entender que o nosso ministério de intercessão, ele está debaixo do ministério de intercessão de Jesus. Então, à medida que a gente compreende que Jesus é o único mediador que nos liga ao Pai, a gente também entende que Jesus é o intercessor precedente e, vamos dizer assim, que tem a autoridade nessa posição de intercessor, que nos liga, sim, uns aos outros. O ministério de intercessão, ele tem um poder muito grande de nos ligar um ao outro, né? Não tem coisa mais tremenda quando a gente passa por uma luta muito grande na área da saúde, na família, às vezes em alguma outra área da vida, relacionamento, ou mesmo nas finanças, quando realmente pessoas se juntam a nós e oram com um coração sincero. Então, Calvino traz luz, e ele começa, então, a combater a oração aos santos que tinham falecido, a oração com outros mediadores, quaisquer, por mais santidade que tivessem apresentado, e até uma folha de serviços, a gente vê como ele, então, se levanta veementemente para trazer luz, para trazer direção, para trazer o povo numa vida de oração como o Senhor a desenhou. Então, olha que legal. Aí, quando ele vai chegando na sua obra, na sua exposição, ele aponta para a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, muitos conhecem como oração dominical, e ele, então, passa a dirigir a sua atenção para a oração do Senhor. E quando ele está se preparando para isso, ele fala, né, quando ele se baseia lá em Mateus capítulo 6, que é muito importante considerar duas coisas. Primeiro, nós temos que orar sem cessar e sem vãs repetições. Eu acho legal que ele junta essas duas coisas, né? Orar sem cessar e sem vãs repetições, né? Eu vejo gente que ora bastante e às vezes parece que o disco está na mesma música, né? Uma vã repetição. A gente quer fórmulas na oração, a gente quer receituário, às vezes a gente quer uma expressão que alguém fez e deu certo, então a pessoa pede, o que você orou aí que deu certo? Me dá essa oração. A oração não é uma cópia, a oração não é uma papagaice, não é uma mecânica, a oração é um relacionamento. Nessa obra de Calvino, ele fala que nós não oramos para falar o que Deus não sabe. Nós oramos para nos aproximarmos do Pai. Então, a oração, na sua essência, é o caminho do relacionamento. E o caminho do relacionamento, ele é um caminho espontâneo, um caminho que tem que ser autêntico. Você não chega para alguma pessoa que você se relaciona falando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Então, não pode ter a repetição. Mas a oração sem cessar é porque a gente tem que sempre estar se relacionando. E aí a preponderância tem que ser a interioridade, o recato, o quarto de escuta, o me fechar, ou eu ter meu tempo de solitude. Então, a vida de oração, enfatizada na obra de Calvino, é muito mais uma vida da solitude do que aquela oração pública, aquela oração feita nos cultos, aquela oração feita de uma maneira, assim, envolvendo muita gente. Ela tem o seu momento, ela tem o seu espaço, mas a ênfase dele é na vida de oração lá dentro do coração. E aí ele coloca que a oração de Jesus, que Jesus ensinou, ela tem duas grandes partes. A petição, onde a gente abre o nosso coração e o desejo a Deus, e a ação de graças, onde a gente reconhece o seu favor. E nesse contexto, ele entra na oração do Pai Nosso, e ele faz uma exposição bastante vasta, que eu não vou fazer aqui, mas eu vou dar o resumo da maneira como ele
entendeu a anatomia, né? A oração do Pai Nosso, na visão de Calvino, ela é um modelo, ela é um ensino, não no sentido de você repetir as palavras, mas no sentido de entender a sua estrutura, a sua intenção que Jesus ensinou. Então, começa com uma introdução, Pai Nosso, que estás nos céus, é uma introdução de reverência, uma introdução que dá consciência comunitária, uma introdução que dá consciência de que a vida de oração, ela tem a individualidade, mas ela tem a coletividade, e a gente está se dirigindo a alguém que está muito acima, né? Que está nos céus, alguém que tem posição superior, posição de autoridade. Não vou gastar muito tempo aqui, porque a obra é muito linda, vale a pena meditar. Eu só vou fazer alguns insights. Aí ele coloca aqui as 6 petições. Existem 6 petições na oração do Pai Nosso. 3 se referem à glória a Deus e 3 se referem às nossas necessidades. Então, a primeira petição que se refere à glória a Deus é: santificado seja o teu nome. E ele desenvolve isso de uma maneira belíssima, porque quando a gente pede a Deus que o nome dele seja santificado, a gente está invocando a santidade sobre as nossas vidas, sobre o ambiente onde vivemos, sobre as nossas palavras, sobre os nossos olhares, sobre o nosso coração. Então, santificado seja o teu nome, né? Na minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu sou, em tudo que... Então, é um pedido que dá glória a Deus. Outro pedido na sequência: venha o teu reino, um desejo profundo expresso de que tudo aquilo que é valor, tudo aquilo que é pensamento, tudo aquilo que invoca o coração do reino dos céus, ele desça à terra, né? E ele se estabeleça. E ele se estabeleça não somente no entorno, mas ele se estabeleça no terceiro pedido: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele se estabeleça aqui dentro, vontade, desejo, os nossos amores, as nossas paixões, aquilo que nos move. Ele vai então explorando como que isso vem, isso entra, isso reverte na glória a Deus. Então, os 3 primeiros pedidos, nessa maneira que Calvino apresenta como a anatomia da oração do Senhor, são para a glória a Deus. Os 3 seguintes, para as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. São 3 categorias distintas de necessidades que sempre teremos. Sempre precisaremos da provisão que vem de Deus, né? O alimento, a roupa que vestimos, a casa que moramos, a água que bebemos, enfim, a lista é grande, mas está contida nessa expressão pão nosso de cada dia. Sempre precisamos, e vem de Deus. Segundo, sempre precisaremos desse perdão, né? Jesus ensinou que nós deveríamos continuamente estarmos pedindo perdão, né? Porque a oração do Pai Nosso é o ensino de Jesus, e então essa consciência invade, e a gente deveria mesmo ter um coração mais sensível, porque só pede perdão quem reconhece, né? Quem não reconhece não vai pedir perdão. E quem reconhece e se arrepende, e entra em contrição. E dessa maneira, ele apresenta, olha, perdoa-nos as nossas dívidas, mas ele amarra, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Quer dizer, Senhor, eu quero experimentar em todo o tempo o teu perdão, assim como eu quero aprender a perdoar em todo o tempo. Que coisa linda, né? É uma necessidade pedir perdão, é uma necessidade liberar perdão. Quando nós não pedimos perdão ou não liberamos perdão, nós adoecemos. Os nossos relacionamentos adoecem, a nossa família adoece, a nossa igreja adoece, a nossa nação adoece. Nós adoecemos com o coração duro, com o coração seco, com o coração arrogante, um coração que não reconhece os seus erros.
E o último pedido, e não nos deixes cair em tentação, ele apresenta também como algo contínuo. Enquanto estivermos aqui, teremos e seremos tentados até o final. E assim, ele conclui a oração na doxologia, né? Ele chama de doxologia, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre, amém, fechando mesmo com o coração de adorador, Muito bem, nós estamos aqui encerrando praticamente o nosso tempo de exposição, daqui a pouquinho a gente vai estar entrando aí nas nossas perguntas, e eu gostaria de fazer uma ênfase aqui nesse momento de encerramento da parte de exposição, e entramos em algumas perguntas, né? É que ele enfatiza muito a importância de nós entendermos a oração do Pai Nosso como um modelo e fazermos as orações, ele chama de na língua do povo, né? Então, ele condena as orações que são feitas numa linguagem que não é compreensível. Essa linguagem não compreensível pode ser até em outro idioma, então você imagina que utilidade teria fazer uma oração em latim, né? Num povo que não sabe latim. Mas também pode significar uma linguagem inapropriada àquele ambiente onde estamos. Então, ele exorta a igreja a estar muito atenta a uma vida de oração na língua do povo. Enfim, Calvino traz bastante luz, traz diversos insights para a nossa vida de oração, e nessa semana da Reforma, a gente se alegra em estarmos retomando isso de uma maneira mais intensa e mais intencional na nossa vida como igreja, na nossa vida como famílias, na nossa vida como pessoas. Que o Senhor assim continue cuidando da nossa vida de oração, nos inspirando. Então, louvo a Deus por esse tempo aqui junto com vocês. Reverendo Anderson. Muito bem, muito boa explanação, Reverendo Montosa, muito bons ensinamentos aí que nós tivemos nesse tempo compartilhando aqui. E tem algumas perguntas que chegaram até nós. Nós temos aí uns 10 minutinhos para nós encerrarmos, né? A proposta aí é de em torno de 1 hora, mais ou menos. Então, 10, 15 minutinhos aí para nós respondermos aí algumas perguntas, né? O reverendo Juliano Sanches, ele pergunta se existe algum documento que registra a prática de oração de Calvino antes e depois da conversão. Eu já li, eu não sei a referência agora. As orações dele eram rezas, vamos chamar assim, até por conta da sua formação, e houve uma caminhada de aprendizagem bastante intensa nessa intimidade. E dos fatores que influenciaram, eu comentei rapidamente, foi justamente no processo de comentário de Salmos. O livro de Salmos, à medida que ele ia comentando, que ele ia observando o coração do salmista, a expressão do salmista, isso afetou muito a sua prática de oração. Ótimo. A irmã Cecília Deboni, ela pergunta qual o conselho de Calvino quando o cristão passa por um momento de desânimo até para orar? Será que Calvino falou alguma coisa sobre isso? Ele falou, hein? Ele falou um pouquinho sobre a questão da perseverança, né? Uma coisa bem legal, até vou ver se eu acho aqui a página que ela está, ele diz o seguinte, né? Nós não devemos ter uma atitude intempestiva, uma atitude movida pela alma, que desiste fácil, que para no primeiro não. Ao contrário, nós temos que ter uma constância, uma perseverança, uma firmeza de propósito, uma disciplina, não no aspecto exterior, mas no aspecto da nossa motivação.
Então, ele diz o seguinte, olha, deixa eu pegar aqui a página. Achei. Não desejamos ser como aqueles que, arrebatados por veemente ardor, invocam de tal modo a Deus, mas no primeiro momento, é que Calvino tem uma linguagem mais densa, erudita, né? Então a gente lê e depois a gente traduz um pouco, né? No primeiro momento, não os visita, ele lhes dê algo, logo pede ajuda, e imediatamente imaginam que Deus está enfurecido, Deus está indignado, não tenho mais esperança, eu estou cansado, enfim. E aí param de invocá-lo. Ele está dizendo o seguinte, gente, fique firme, fique paciente, seja perseverante, seja constante, seja moderado. Então, ele dá muita palavra, que é uma exortação para uma vida que às vezes é movida, né, pela alma, uma alma que não está firmada na promessa. Então, como a fé e a firme esperança têm que ser realimentados no nosso coração, o nosso coração se realimenta à medida que a gente enxerga a promessa e crê na promessa. Então, a promessa tem que estar diante dos nossos olhos, e em cima dela a gente se firmar na vida de oração. E mesmo quando bate um desânimo, continuar orando sabendo que Deus está ouvindo as orações. Exatamente. Perfeito. Ótimo, muito bom. O Gildo Francisco Lopes, ele faz uma afirmação aqui, depois uma pergunta. Com a gama de igrejas evangélicas no Brasil e as múltiplas doutrinas, parece que se tem afastado dos princípios básicos propostos pelos reformadores. E daí ele pergunta, será que necessitamos de uma nova reforma? Nós precisamos viver aquilo que já foi trazido. A nova reforma sempre precisaremos, né? Não só como mote, sempre reformando, mas não é uma reforma só cognitiva, né? Não é uma reforma só teórica, não é só conhecer os melhores conceitos e os pensadores que nos trouxeram de volta à palavra, mas é viver isso. Então, em sã consciência, quem pode dizer que não precisa de uma reforma no seu coração, né? Então, reforma, a gente devia pôr uma plaquinha aqui na testa, em reforma, no sentido amplo da palavra, mas no sentido teológico também, porque aí, às vezes, os nossos púlpitos podem mesmo se desviar, por exemplo, de uma palavra como essa, perseverança, né? Quando Deus diz não, a gente sabe pouco, e aí a gente esfria na fé. Então, nós precisamos sim, para os nossos dias, de voltar os nossos olhos aos fundamentos da doutrina dos apóstolos, que os reformadores nos conduziram de volta. Ótimo. E essa reforma, ela deve ser a partir de cada um de nós em todo momento, né? Nós somos a igreja que precisa de reforma, não é mesmo? Sem dúvida. Muito bem. A Silvia Campelo, ela fala sobre a questão da oração contínua. E ela pergunta quando ou como a oração contínua pode se tornar algo mecânico e como evitar essa situação da mecanicidade da oração aí. É muito legal quando a gente enxerga a oração não como uma disciplina externa, mas como um relacionamento sincero. Né? Então, quando a gente convive com a mesma pessoa na casa, você mantém um relacionamento contínuo, né? Isso não significa repetição, isso não significa artificialidade, mas essa consciência de Deus em todo o tempo. Então, a oração, sim, tem o seu momento para ser contínuo, o seu momento do quarto fechado, né, da porta fechada, do momento ajoelhado, às vezes à beira da cama, às vezes assentado, às vezes chorando, às vezes sorrindo, mas ele acaba acontecendo ao longo do dia. E à medida que a gente vai vivenciando isso, você está lá, às vezes no trabalho, você vai entrar numa reunião, não vai dar para você orar em voz alta ali, se você não tem um ambiente de trabalho assim, né? Aí você, em coração, Senhor, eu vou entrar nessa reunião
e eu preciso tomar uma decisão, me traga uma luz, né? Você está ali numa relação com uma atividade do dia a dia, mas você está conectado com o Senhor. Eu vejo a oração contínua como um contínuo relacionamento de dependência, de busca, de gratidão, né? Recebeu lá uma nota de uma prova que foi difícil, né? E aí você vai lá, agradece a Deus, né? Não foi bem também, você vai lá e pede para Deus, Senhor, me ajuda, não estou conseguindo aprender. Nas situações do dia a dia, nós temos motivos para orar o tempo todo. Lembrando que oração não é só petição. Às vezes tem um pouquinho dessa confusão. As pessoas falam, eu vou orar por você. Você está querendo dizer o quê? Eu vou pedir a Deus por você, vou interceder por você. Mas poderia ser uma oração de gratidão, concorda? Senhor, muito obrigado pela vida do reverendo Anderson. Obrigado porque o Senhor tem levantado, o Senhor tem animado o seu coração, porque ele é uma inspiração na comunidade que vive. Eu só estou orando pela tua vida, Anderson, agradecendo ao Pai. E é uma oração, né? E é uma oração que trabalha, inclusive, muito com a gente, porque se você ficar orando com uma pessoa por 5 minutos agradecendo, eu tenho certeza que vai provocar um desencadeamento na vida daquela pessoa, até de coisas que ela, puxa vida, eu não sabia que você valorizava isso em mim. Né? Uma alegria, uma comunhão mais profunda, não necessariamente só pedir. Então, nós temos esse espectro de oração, precisa ampliar para ele ser mais constante e mais contínuo. E sem monotonia. Isso, é impossível chegar à monotonia, né? Com tanta coisa que a gente tem para agradecer a Deus, tanta coisa linda que Deus faz em todos os momentos da nossa vida, não é mesmo? É verdade. Mas, para nós encerrarmos, então, pastor, tem uma pergunta que fala sobre oração dirigida a criança. Se o Calvino ele tem alguma instrução sobre a oração dirigida somente às crianças, enfim, nessa área das crianças, se Calvino aborda essa questão em termos de oração. É uma pergunta aí da Cecília Deboni. Oração dirigida a crianças ou oração ensinada às crianças? Eu não entendi, assim, você orando junto com a criança. Se ele tem alguma instrução, né, de oração dirigida somente às crianças. Eu imagino que seja uma forma de ensinar as crianças a orar, né? Se Calvino tem alguma instrução nesse sentido aí nas institutas eu não enxerguei diretamente isso, mas existe a oração, que eu falei rapidamente aqui, na linguagem do povo. Então, ele é muito firme em orientar que a oração que a gente faz, então, se você faz uma oração com uma pessoa... eu vou dar um exemplo para você. Eu discipulei uma vez uma pessoa que ele não sabia ler. Então, quando eu comecei o discipulado, eu não sabia que ele não sabia ler. Eu levei uma Bíblia para ele e falei, lê aqui João 3,16. Não, lê você, não, lê aí, lê você. Aí até que ele me falou, eu não sei ler. Mudou totalmente a minha relação com ele. Então, eu tinha que ensiná-lo numa linguagem que lhe era apropriado, né? Então, quando o Calvino está dizendo aqui que nós temos que orar na linguagem do povo, a gente tem que ter essa sensibilidade. A gente solta, às vezes, a nossa maneira de falar e a criança não sabe aquele vocabulário, né? E a gente não tem essa sensibilidade. Então, eu penso que talvez uma maneira boa, né, de traduzir um pouquinho essa obra de Calvino nessa situação da criança, seja essa, falar a língua, não é infantilizar, mas é trazer clareza para a criança. Então, vai fazer oração junto, vai ensiná-la a repetir, né, vai ensiná-la a se expressar. Nós temos o nosso filho mais novo, desde criança, as orações dele eram muito engraçadas, porque a gente ia orar à noite, quando ia dormir, ele muito obrigado, Senhor, pelo amiguinho, que ele veio com aquela blusa nova, porque ele conseguiu ter a blusa nova. E a blusa dele é muito bonita, Senhor. E muito obrigado, porque ele me mostrou. Aí, sabe, ele ia puxando o assunto e agradecendo que ele ia descrevendo, ia fazendo da maneira dele. E a gente deixava, porque era uma expressão que ia nascendo do coração. Então, ter esse ambiente de liberdade e falar a linguagem acessível e deixar a criança
de maneira acessível, ela é fundamental. Então, nisso eu posso dizer que nós podemos nos inspirar no ensino aqui de Calvino. Sem dúvida, sem dúvida. A simplicidade sempre, né? Simplicidade, sim, eu creio que é um caminho muito, muito prático e muito curto para a intimidade com Deus, né? Mas, pastor, muito bem, nós já chegamos aqui às 21 horas, né? Já passamos 2 minutinhos do nosso tempo aqui. Quero agradecer ao senhor pela boa e abençoada ministração. Nos levou aí por um período curto de tempo, mas deu para a gente viajar um pouco aí pelo pensamento de Calvino, né, nas Institutas, no livro dos Salmos também. Muito bom mesmo. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. E um abraço grande aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aí a todos os organizadores pelo convite, aos que estão participando, e que Deus continue nos conduzindo a uma vida profunda, alegre, motivada e bastante rica de oração, de relacionamento com o Pai. Amém. Amém, pastor. Irmãos, nós estamos caminhando já para o encerramento desse tempo. Alguns comentários aqui, eu acabei de ver um, que live maravilhosa essa, né? Talvez alguns de nós pudéssemos ou queremos ir até mais tarde, né? Mas nós temos aí um compromisso com o horário também, e nós vamos encerrando por aqui, mas daqui a pouco nós vamos orar para nós encerrarmos, né? Até porque quando falamos de oração, né, precisamos encerrar orando, falando com Deus, aquele que é o responsável por toda essa noite especial, não é mesmo? Mas eu quero só pedir aos irmãos que divulguem essa live e as outras que virão também. Como fica gravado no Facebook, no YouTube, vocês podem retransmitir aí pelas redes sociais, para os irmãos que não estiveram aqui. Nós tivemos uma frequência hoje aqui de em torno aí de 300 pessoas, mais ou menos, nos assistindo, mas nós sabemos que o nosso arraial é muito maior do que isso, né? Então, incentive, divulgue, assista depois, né? Quem não pôde aí, de repente, assista novamente ou assista depois. E dessa forma, então, nós vamos seguindo em frente aí com esse tempo precioso aí. E eu quero, para encerrar, agradecer mais uma vez ao Edgar, nosso coordenador do MNO, agradecer também ao reverendo Eugênio Anunciação, né? O nosso comandante aí do Ministério da Comunicação da IPIB, que também tem trabalhado para que essa semana aconteça. E o reverendo Gildécio, né, pastor auxiliar da 2ª IPI de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, que também está comandando toda essa transmissão aí. E outras pessoas mais, que talvez eu tenha me esquecido, né, que participaram. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço a todos, e nós vamos orar para nós encerrarmos esse tempo. Pai, nós estamos felizes porque a Tua palavra foi exposta. Estamos felizes porque o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ensinou algo novo nesta noite, ou nos relembrou tão somente daquilo que nós já sabíamos, e como nós sabemos, Pai, da importância da oração. Mas como nós também temos negligenciado a oração. Em primeiro lugar, o nosso pedido de perdão ao Senhor pela negligência da oração. Mas também, Pai, o nosso desejo de continuar orando, de continuar nos relacionando intimamente com o Senhor pela oração. Obrigado, Pai, por essa noite especial. Obrigado por todos que participaram. Obrigado pela palavra ministrada a nós pelo pastor Montosa. E que a graça do Senhor esteja nos cobrindo a todos nós. Nos conceda, Pai, uma boa noite de sono e descanso, e que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa família. Enfim, Pai, que o Senhor nos assista em todo momento. Muito obrigado, Pai. No precioso nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Abraço a todos os irmãos.